pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês como que está a nossa carteira de fundos imobiliários, uma carteira de 50 mil reais. Qual que é o potencial de rendimento dela, quanto que ela está pagando de aluguel e como que ela está estruturada. Já te adianto que são 17 fundos imobiliários nessa carteira e é isso que a gente vai ver agora sem delongas, porque vocês pediram esse vídeo aqui. Então vamos lá. Como que está dividido a carteira? Olha só, 23% está em logística, eu vou mostrar quais são os fundos, mas estão aqui. 18% em papéis em geral, sendo que 2,91% são fiagros. Shopping 31%, laje corporativa 10%, híbrido 5%, varejo 4,92% e fundos de fundos 3,68%. E já começo a explicar aqui o porquê disso. Fábio, por que são 20% de papel? Pelo seguinte, o papel, para mim, ele é mais agressivo do que tijolos. E em um momento onde eu vejo que o governo gasta bastante, os juros sobem. E vamos mostrar aqui para vocês os juros. E olha o que está acontecendo com os juros. Eles dispararam. Os juros estavam em 10,45% e foram lá para praticamente 12% os juros de 10 anos, que é o juros longo. Por quê? O juros de curto prazo, que é a Selic, ela está em 10,5% e há uma tendência de manter a taxa. A grande maioria acha que vai manter, um pouco acha uma queda de 0,25%. De qualquer forma, a taxa de curto prazo não deve cair neste momento ou cair muito pouco. O foco é longo prazo. O Banco Central pode mexer agora no curto prazo, mas no longo prazo há um risco maior por conta da questão fiscal no Brasil. Então os juros devem se manter em alta. Ao se manter em alta, pode sim abrir oportunidades para compras de papel, porque o papel ele vai remunerar muito bem essas taxas, os rendimentos de aluguéis podem subir. Só que o seguinte, tem dois tipos de investidor de fundo imobiliário. Tem um que vai à casa de oportunidade, corre mais risco para capturar mais aluguel e ficar comprando mais ativos. Porém, em um cenário atual, tende a cair os fundos. O preço tende a cair como está caindo. E aí, o tijolo, para mim, ele acaba sendo melhor. Porque no momento que os juros sobem, os fundos de tijolos caem. Mas, Fábio, isso é ruim? Acredito que não. Por quê? Eu consigo capturar mais cotas de fundos imobiliários de tijolo. Que para mim, pensando em futuro, pensando muito em Brasil, eu prefiro proteger minha carteira com fundos de tijolo do que aumentar minha exposição em papel. Mesmo sabendo que no curto prazo o papel deve pagar mais rendimentos. Porém, para mim, o cenário é de risco. E como o cenário é de risco, eu tenho uma carteira mais focada em tijolo, praticamente 80% em tijolo. Mas nada impede, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre isso, de aumentar a alocação em papel, principalmente no que a gente chama de high grade, ou seja, fundos que têm papel mais conservadores, com uma taxa um pouco menor, certo? Esse é o motivo de eu ter muito mais tijolo na carteira do que papel, porque os juros estão altos e devem se manter nesse patamar. Por isso, as cotas vão baratear, principalmente de tijolos, tá? E aqui a gente olha para o IFIX. O IFIX vem sofrendo, então em abril caiu 0,77, em maio está caindo 0,32. Nos primeiros 3 meses ele acaba indo bem, mas olha como os juros refletem diretamente nos FIIs. Aqui, em janeiro, despencou, então a taxa estava extremamente barata. Se a taxa está barata, o que acontece com os investidores? Eles correm para o IFIX, correm para outros ativos, ações e fundos imobiliários são um deles. E ficou nesse patamar até maio. E aí em maio, principalmente, ó, 1º de abril, lá no início de abril, a taxa estava em 11%, e depois que disparou. Esse é um dos motivos de abril para cá, o IFIX sofrer mais, tá? Então abril e maio foram ali praticamente mais de 1% de queda. E por que que não caiu mais tanto? Porque parte do IFIX hoje está em papel. Quando a gente pega a alocação por setor, 37% do IFIX é papel. Você tem 17% em logística, 11% em shopping, 10% em misto, 8% em laje corporativa e 6,64% em fundo de fundos e outros aqui que são indefinidos. Logo, aqui tem muito mais papel no IFIX do que na minha carteira. A minha carteira são 20% apenas. Porque eu acredito que esse balanceamento para o meu perfil faz mais sentido. Se o seu foco para fundo imobiliário é aumentar ao máximo o seu número de cotas para você ter mais aluguel no futuro, bem-vindo ao meu jogo. Esse é meu jogo. Se meu jogo é ficar querendo achar a melhor oportunidade para comprar e vender fundo, esse não é meu jogo.
Até porque se eu focasse muito nisso, eu focaria em 5 fundos imobiliários apenas, 6 fundos imobiliários, para acompanhar mais de perto ele e tentar ali pensar em trade. Ah, vou comprar agora porque acho que vai subir fundo de papel, aí vendo fundo de tijolo e vou trocando. Esse não é o jogo, tá? O meu jogo é olhar para bons fundos, ver oportunidade de ganhos, que eu estou vendo aqui, ó. Então, aqui eu tenho o preço teto deles, o que eu considero de oportunidade de crescimento. E aí, baseado nisso, eu monto a minha carteira. Está aqui o preço teto deles, o potencial de desconto de cada um deles. XPML11, que é um importante na minha carteira. Você pega ali PVBI11, BTLG11. Ah, Fábio, mas tem papel muito descontado. De fato, mas tem a questão do risco versus retorno. O CPTS11 para mim é arrojado e eu tenho uma posição hoje do CPTS11 de 6,35% da carteira. Aproveitando, vamos falar aqui da carteira. Ó. Então, como que está a carteira hoje? 3,68 no HFOF, que é fundo de fundos, em torno de 10% no JSR11 e PVBI11, são os dois de laje corporativa que eu tenho. Logística, 23% entre o HGLG11, BTLG11, XPLG11. Fundos de papel são 5, CPTS11, BTCI11, MCCI11, CVBI11 e KNCR11, sendo o KNCR11 mais conservador, CPTS11 ele sendo ali mais arrojado. 3 de shopping, VISC11, XPML11 e HGBS11. KNRI11, que é um fundo híbrido, TRXF11 varejo, e 2,91 o Rural 11 no Fiagro, que para mim praticamente é o mais arrojado da carteira. Então está dessa forma. Junto, eu tenho ao todo R$ 50.937, olhando para a cotação de agora, que é atualizada aqui nessa planilha. Isso vai me render, vou colocar aqui, 0,81% o aluguel de cada um desses fundos na média, de acordo com a posição que eu tenho, que estão me rendendo R$ 410,36. Então essa carteira de 50 mil está me rendendo R$ 410, que é ao ano 10,11% ao ano, tá? O que eu quero trazer para vocês? Eu podia concentrar minha carteira em Rural 11, olha quanto está pagando, 1,19% de média. KNCR 11, 1%, olha só os fundos de papel, são os que estão aqui pagando muito mais rendimento. Mas o meu jogo não é esse. O meu jogo é longo prazo, acumular o máximo de posições agora. Porque lá na frente eu quero ter um aluguel, esse é meu jogo, mês a mês aumentar o aluguel. E como que está aumentando? A gente está vendo aqui que esse montante, provavelmente para junho, eu vou receber R$ 410, porque é para o próximo mês, eu compro agora. É claro, tem uns que eu já consigo adquirir agora o direito, outros no meio do mês, mas pegando junho, olhando para o próximo mês, eu tenho 410 a receber. E como que está o histórico? Pegando o histórico, vamos pegar o histórico de proventos aqui, olha que legal. A gente começou o primeiro mês com 1,50, por quê? Eu comprei durante o mês, e aí só alguns eu tive direito. Depois foi para 14,88 em fevereiro, em março R$ 152, em abril 269 e em maio 323. E agora para junho a tendência é agora ultrapassar mais de R$ 400. Então esse é o jogo que eu estou jogando de fundos imobiliários. Meu jogo é aumentar o máximo de aluguel, porque na aposentadoria eu quero que isso aqui me renda uns 10, 20, 30 mil reais só de fundo imobiliário. E aí eu fico ali com 15 a 20 fundos imobiliários, esse é meu foco, de 15 a 20. Ou seja, eu tenho 17, eu posso colocar mais 3. Depois, se eu completar 20, eu só vou colocar um fundo novo se eu tirar outro, tá bom? Porque na minha cabeça eu tenho 20 fundos, eu posso pegar em um mês e um dia, cada dia, pegar e ler sobre um fundo. Eu até quero fazer isso daqui com vocês. Então, por exemplo, eu estou com 17 fundos. Todos eu já analisei pelo menos uma vez, relatório gerencial. Então, quando eu fizer análise dia a dia, eu trago aqui para vocês. A minha principal posição na carteira é o XPML11. Então, vamos analisar aqui, ver o preço teto. É hora de sair do papel? É hora de aumentar a posição no papel? Aí a gente vai analisando aqui. Mas o meu foco é esse aqui, ó, aumentar os proventos. E eu não vou colocar o meu foco aqui, qual que paga mais proventos? Não. Qual operação eu considero mais seguro para minha aposentadoria? Seja em risco ou retorno. Por quê? Por exemplo, a HGLG11,
ele é um fundo que tem ali um risco pequeno, mas ele está pagando um rendimento de 0,69, que eu considero pouco, por isso que eu tenho uma posição pequena dele. Eu prefiro o BTLG11, que está pagando 0,76, que para mim já é algo mais justo. E aí o papel é para conseguir ter um risco ali moderado, que eu falo que é 20% da minha carteira, para puxar um retorno perto de 0,80. O que eu quero de aluguel, 0,80 para mim está ótimo. Eu não conseguiria isso nunca no imóvel residencial que eu tenho. Eu não conseguiria. Vou pegar um imóvel de R$1 milhão, ele vai me pagar 8 mil por mês? Não vai. Eu vou conseguir alugar por 4 mil, 4.500. E olha lá, ainda mais com imposto. Então eu estou recebendo 0,81 sem imposto, o que para mim está ótimo, tá? Mas quando está rendendo a carteira? A gente viu que o IFIX está sofrendo, a carteira também. Vou colocar aqui os gráficos para entender o que está acontecendo. Então aqui está o valor aplicado. Então a gente começou com R$ 917, depois foi para 16 mil, um grande aporte, depois mais 16 mil, então a gente foi para 32 mil, depois 39 mil, um aporte de 7 mil, e depois um aporte de 11 mil, 50 mil. Uma média teria que ser de 10 mil de aporte por mês. Tá? Então é um ótimo aporte. Não sei que poucos têm essa possibilidade de ter esse nível de aporte. Porém, o legal aqui é o seguinte, que mesmo se eu tiver um aporte menor, por exemplo, eu tenho R$200, R$500, R$1.000, é você entender o racional por trás para você escolher quais são os melhores fundos imobiliários para você. E não ficar olhando o rendimento. Aluguel. Vou escolher por aluguel. Não faz sentido, tá? Se fosse escolher por aluguel, minha carteira seria o contrário, seria 80 em papel e 20 em tijolo, que não é o meu jogo. Já adianto aqui para vocês. E olha só, a carteira como um todo, ela chegou em março a estar rendendo ali 2,22, ganhando de CDI, ganhando de IPCA. Tá vendo aqui o CDI em verde, o IPCA em amarelo, a gente estava ganhando lindo com o valor que a gente tinha em comparação com esses dois tipos de investimentos, esses dois indexadores, esses dois benchmarks, né, o CDI e o IPCA. Lembra, para mim, quando os juros caíram, foi onde a gente conseguiu ganhar mais. Agora, com os juros futuros subindo, nossa carteira caiu. Ela caiu de 2,22 para 0,57 de rendimento acumulado aqui. Quando a gente olha no mês a mês, a carteira está com 0,94% acumulado. Ou seja, é um resultado ruim? Eu acho que não. E por que eu acho que não? Porque eu não estou olhando esse tipo de rendimento. Eu não estou olhando. Eu estou olhando para me proteger, comprar o máximo de cotas nesse período e no futuro eu tendo a rentabilizar mais. Eu estou me preparando para, em um cenário lá na frente dos juros voltarem a cair, eu vou receber muita grana de aluguel. Vou receber muita grana de aluguel porque meus títulos, meus fundos vão subir, coisa de 20%, 30%. Eu acredito bastante nisso, que foi o que aconteceu há 2 anos atrás. Então, eu não estou preocupado com o presente, eu estou preocupado com o futuro. E se eu estou preocupado com o futuro, eu vou começar a procurar bons ativos que eu acredito que estão com valor descontado. E que a relação de risco versus retorno vale a pena. Imagina que você, ao invés de comprar fundo imobiliário, você começa a comprar imóveis. Você quer comprar imóveis que estão caros, que estão pagando mais caro? Por exemplo, você tem ali um prédio, todos os imóveis custam R$1 milhão, cada imóvel, cada apartamento. E aí você compra por 1.100.000. Você vai ver, nossa, subiu 10%. Não, é ruim. Agora, se os imóveis estão sendo negociados a 800 mil, que caíram, se fosse negociado em bolsa, seria uma queda de 20%, de 1 milhão para 800 mil. Mas é tijolo por trás, é o seu tijolo por trás, vai voltar para 1 milhão. Você está aproveitando essa queda. Então, por isso que é importante você ter essa mentalidade, quando investe principalmente em tijolo. Porque papel é um outro jogo. Você vai olhar muito o que tem lá dentro, quais são os CRI da carteira, quanto que está remunerando, o CDI mais uma taxa, ou IPCA mais uma taxa. E a gente vai falar bastante sobre isso. Mas meu principal jogo, o que eu gosto mesmo é tijolo. Por quê? Eu tenho uma maturidade financeira diferente. Eu quero mais proteger o meu dinheiro do que ficar ganhando muita grana. E mesmo assim, eu acredito que para o futuro, essa minha carteira vai render mais do que o pessoal que tem tudo em papel. Porque olhando para o futuro, eu acredito que a minha carteira, essa carteira de fundos imobiliários, vai render mais
do que outra carteira, ou até o IFIX, que está rendendo com papel, porque é um risco diferente. E lembre-se, pega todo esse valor, essa rentabilidade, 0,81% e reinveste. Compra mais fundos imobiliários, compre mais cotas, porque no final o que vai valer é a quantidade de cotas. Vocês estão vendo, eu já estou pegando mais de R$400 de aluguel aqui nessa carteira. Aqui a gente vai aumentar todo mês, todo mês. E eu estou com você para a gente aumentar esse mês a mês. Esse é o nosso jogo. Nosso jogo é o aluguel mensal. É aumentar a quantidade de cotas. Não é ficar olhando para isso aqui. Porque se a gente olhar para isso aqui, a gente vai ficar doido e vai ficar procurando investimentos mais arrojados para conseguir buscar um retorno maior. Ah, a taxa de juros futura está subindo para 14%, então eu vou comprar um monte de papel. Não, por quê? Numa eventual queda de juros, vai para 14, cai para 12, esses papéis vão derreter. Para mim não faz sentido, tá? E aqui a gente vê a composição da carteira. A maior posição é o XPML11 com 13% da carteira, o BTLG11 com 10,69%, VISC11 10%, XPLG11 8,59%, HGBS11 8,16%, PVBI11 7,48%. Então vocês veem que as 6 principais posições da carteira são 3 shoppings, 2 galpões e uma laje corporativa. É isso que eu acredito. Aí a 7ª posição vai ser um fundo de papel um pouco mais arrojado que é o CPTS11. Mas esse aqui é meu principal jogo. Eu gosto de fundo de tijolo porque tem o imóvel por trás. E num cenário que o governo gasta muito, eu prefiro ter a proteção dos tijolos, certo? E aqui um pouco por segmento. Então, como mostrei para vocês, 31% a principal é shopping e 23% logística. Então aqui bem diversificado a nossa carteira. Que mais que a gente vai ver aqui, ó? Aqui vai ter o resumo, você tem investidor 10, você consegue ter esse resumo do quanto que a gente está crescendo no nosso patrimônio. A variação 1,86, mas aqui não considera os rendimentos que a gente recebeu de aluguel, né, que é o principal. Em termos só de cotação, olha isso, vamos colocar aqui, ó. Em termos só de cotação, KNCR me entregou mais e o VISC11 me entregou positivo. O restante está tudo negativo, olhando só cotação. Porque tem a parte do rendimento que não entra aqui nessa posição, tá? Por isso que eu gosto de fundos imobiliários, porque mesmo um cenário onde foi muito ruim, porque os juros dispararam, minha maior queda foi de 4%. Pô, se eu falar de ações, queda de 10, 20, 30%. 4% é algo bem controlado. A maior queda. Aí queda de 3, 3,22, 3,13. Então, para mim, é um bom momento para comprar cotas, continuar comprando cotas. Vou aplicar mais 10, durante esse mês de junho, vou aplicar mais R$10 mil de cotas de fundos imobiliários. Vou escolher quais fundos eu vou colocar. Inclusive, vou fazer esse vídeo aqui no canal, porque eu acredito que vocês querem ver esse tipo de vídeo, aonde que eu vou colocar esses 10 mil. Mas essa é uma diversificação que eu acredito para o futuro. Tá? Então essa aqui é a ideia desse vídeo, é mostrar o que está acontecendo com o cenário é ruim, gastos fiscais altos, como que é a composição da carteira do IFIX, que é muito mais papel, quase 40% versus 20% da minha carteira, como o IFIX está se comportando, está um pouco melhor que a minha carteira, mas pelo que eu falei, tem muito papel, eu acredito que não seja interessante, pensando que o nosso foco é longo prazo. Selic deve se manter no mesmo patamar, ali em 10,5. Pode ser que tenha um corte 0,25, mas não deve mexer tanto o mercado em relação a isso. E a carteira que eu vou atualizando para vocês aqui. Potencial de ganho. Qual que é o nosso potencial? Tá aqui ó, o nosso potencial. Então, todos os papéis que eu estou mapeando aqui têm potencial. Se, por exemplo, eu vejo que esse percentual de desconto zerou, veio muito abaixo, aí eu tenho que sair do papel. Por exemplo, dependendo se o CVBI11 e o KNCR11 subirem muito, eu posso me desfazer deles. Aí sim. O principal aqui, ó, o KNR11 está com 1,81 de desconto. É o que eu tenho menor potencial de desconto. Então, isso aqui serve para me balizar. Quanto que eles têm espaço para cima. Atingiu esse espaço, aí eu saio do papel e compro algum outro. Esse que é o jogo que eu vou jogar aqui. É um jogo para o longo prazo. É um valuation no longo prazo
que eu já mostrei como que eu faço esse cálculo. Vou trazer esse cálculo também de papel, que é diferente do que eu trouxe para tijolo, diferente para FOF também. E aí a gente vai construindo a carteira dessa forma, tá? Esse é o nosso foco, é assim que a gente vai montar a carteira, certo? Então, quero agradecer demais vocês. Quis trazer um panorama completo, mostrar para vocês quais são os 17 fundos imobiliários que eu estou aplicando nessa carteira aqui do canal. Espero que você tenha gostado do vídeo e agora você sabe quanto que 50 mil reais rende em aluguéis. E agora é começar a montar a carteira. Conta comigo para montar a sua carteira, que eu vou trazer muito insight e conteúdo para vocês tomarem decisões, ó, de acordo com a sua cabeça. Porque você pode falar, não, eu quero ganhar mais rendimento agora para comprar mais cota, então vou aumentar a minha porcentagem em papel. Não tem problema. Lembre-se, cada um tem a sua estratégia. Eu tenho uma estratégia baseada no que eu tenho de aportes, baseado no que eu quero para o futuro. E para você pode ser algo diferente. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!